que a Polícia Militar ainda dispõe, porque existem meios da Polícia Militar em coordenação com os meios da Força Nacional de Segurança, que também se faz presente. Então será uma ação coordenada e por determinação presidencial, diretriz presidencial, coube ao Exército coordenar essas ações. Então, através das 17 Brigadas de Infantaria de Céu. Nesse caso extremo, o Exército tem poder de prisão e, caso haja necessidade, como serão administradas as competências? Do Exército prender ou caso segue o estado normal de direito. Então, se prender, vai levar para uma delegacia. E ali faz o procedimento normal. Vou fazer uma complementação, general, essa pergunta com relação às prisões e às competências de apuração das infrações porventura praticadas pelo cidadão ou por pessoas do movimento. A qualquer atentado, o Exército, obviamente, nessa condição de garantia da lei e da ordem, ele tem o poder e dever de efetuar prisões, de agir como polícia, normalmente. Além disso, as ações que sejam praticadas contra as Forças Armadas, contra os militares do Exército, contra suas viaturas, contra seus equipamentos, contra seus homens, serão julgadas pela Justiça Militar Federal. Essas pessoas são conduzidas e flagranteadas e presas pelo Exército, através de inquéritos policiais militares conduzidos pelo Exército. Se a ação for contra a Polícia Rodoviária Federal, contra a Força Nacional, a competência já é da Justiça Federal e a atribuição de investigar é da Polícia Federal. Então, o flagrante na Polícia Federal. Uma pergunta. Mas eu acho que você se referiu mais a ilícitos corriqueiros. Isso, Esse é o tratamento normal. A Polícia Militar continua dando atendimento. O Exército a preocupação maior do Exército é fazer o patrulhamento ostensivo, ação de presença para tornar a comunidade segura, saber que há a presença do homem ali do Exército assegurando a sua tranquilidade, e as ações, em regra, vão ser atendidas pela Polícia Militar, pela Força Nacional, que também está aí atuando. Mais sim, ações coordenadas, 160 homens. Na verdade, as ações coordenadas, né? Mesmo que o efetivo do Exército depare com uma situação de flagrante delito, vai intervir, né? E nós teremos viatura tanto da Polícia Militar como da Força Nacional também para chegar e conduzir aquela ocorrência, né? A partir dali, para que o Exército possa continuar até com essa atividade ali. Ou o próprio Exército pode conduzir para a delegacia. Paulo, só ela ali que já tinha levantado. A tropa, ela tem preparo para abordar civis? Que tropa? A tropa do Exército? Temos. No nosso programa padrão de instrução, existe uma preparação dos nossos soldados para este tipo de atividade. Da mesma forma que a PM? Será Da mesma forma que a PM. Evidentemente que a PM, por estar diuturnamente neste trabalho, né, tem mais experiência, mas nós temos já a capacidade para operar nesse tipo de ação. Paulo André, olha, vamos ao vivo. No início do ano já houve um movimento paredista e houve alguns excessos, abusos por parte dos manifestantes. Houve agressão de jornalista, agressão de promotor, e nós publicamos agora há pouco que ontem houve um atentado à bala contra um cidadão que passou pelo movimento e falou, vamos trabalhar aí, pessoal. Como é que está sendo feito? Desde esses anteriores, como é que está sendo? Tem como prender essas pessoas? Porque eles são policiais militares aparisando, mas são policiais militares. Eu passo já a palavra ao comandante, porque ele faz o detalhamento quanto à Polícia Militar, mas nesse caso há uma coordenação. Aqui nós não estamos tratando meramente de Polícia Militar e o Exército e Força Nacional. Existe todo um contexto e há a parte investigativa. A Polícia Federal também foi acionada para que atue conosco, e como eu falei para vocês, a atividade investigativa de Polícia Judiciária em caso de crimes contra a Força Nacional, contra a Polícia Rodoviária Federal, passa a atribuição da Polícia Federal. Então há um delegado de Polícia Federal designado para atuar com delegados de Polícia Civil. Todos os fatos que configurem crimes comuns vão ser apurados pela Polícia Civil, que já está em produção, e há equipes para isso, para uma atenção especial às investigações, inclusive do movimento, e todas as questões relativas a crimes militares praticados por militares estão sendo conduzidas pela Polícia Militar. Há investigações desde os primeiros movimentos. Houve um entrave nesse meio termo por uma declaração, por uma anistia concedida pela Assembleia Legislativa e uma anistia criminal concedida pelo Congresso Nacional. Nós entendemos e vamos provocar a Procuradoria-Geral do Estado e o Ministério Público para que ataquem a constitucionalidade dessa anistia concedida pela Assembleia na gestão
na ocasião passada, mas os inquéritos policiais militares desses fatos estão sendo concluídos, estão em fase de tramitação, e novos fatos que vierem a ocorrer também, a Polícia Militar, como este agora, serão de apuração pela Polícia Militar se forem crimes militares, serão de apuração da Polícia Civil se forem crimes comuns, ou também Polícia Federal. Na verdade seria isso mesmo, o secretário já... esse fato, só me reportar que o Paulo perguntou ontem, nós estávamos tratando agora há pouco desse fato, Paulo, e ele se dirigiu logo após a Delegacia de Polícia Civil, onde ele registrou o fato. Então, como o secretário disse, nós temos já agora delegados de Polícia Civil junto conosco na corredoria, o fato foi registrado, provavelmente esse fato vai ser encaminhado para lá, que é a suspeita de que seriam policiais militares, né? Então, a apuração vai ser conjunta. Se a conduta for direcionada a suspeita de civis, a Polícia Civil apura. Se for com a gente, a corredoria está apurando. Secretária, nós vivemos uma excepcionalidade do seu exército nas ruas, aí, fazendo um trabalho que deveria ser feito pela Polícia Militar e pela Polícia Civil também. Há uma expectativa aí de quando essa situação volte à normalidade? Bom, nós vamos começar a trabalhar e vamos verificar prazos. Aí é uma questão que não cabe só a mim agora a decisão, porque o Exército já está agora, por ordem da Presidência da República, atuando na área de segurança pública, na garantia da lei e da ordem. Mas nós vamos estabelecer um cronograma, tudo vai ter limite, a comunidade não pode ficar à mercê disso, né? Estamos colocando em jogo aqui a própria autoridade do Estado, o Estado não pode ficar afrontado dessa forma. Os policiais devem ter compreensão, devem entender que toda a negociação relativa já foi posta, é uma questão de possibilidade do Estado, de capacidade. O Estado não tem condição de atender da forma que quer, sob pena de inviabilizar o próprio Estado, sob pena de viabilizar futuros aumentos de outros servidores, né, como bem disse já o governador. Nós temos hoje cerca de 5.600 homens na Polícia Militar. Nós não podemos atender simplesmente a categoria da Polícia Militar, nós temos mais outros 50 mil servidores. E além disso, e mais importante, temos outros 1.450.000 habitantes, cidadãos rondonienses que precisam dos serviços públicos. Se nós extrapolarmos o limite da lei de responsabilidade fiscal, nós estaremos impondo sanções, medidas ao Estado que são extremas, como não contratação de servidores, não pode conceder novos aumentos. Então o limite é esse, não há mais o que se negociar. Os dois pontos que eu falei, não há que se falar em anistia, não há que se falar mais em aumento do que já foi proposto. Está correndo isso, inclusive, de ser suspenso esse que já foi proposto. Essa é a questão. Então, se o movimento persistir, a situação não só não vai melhorar, como é capaz de regredir, não se ganhar o que se pediu. Essa que é a posição do governo e vai ser mantida até o fim, custe o que custar. Os dias parados serão descontados? Já estamos encaminhando o primeiro pedido já de desconto em folha para a Secretaria de Administração. Então, a gente ser descontados todos os dias não trabalhados, sem prejuízo das sanções que são inerentes aos militares do Estado, como a deserção, que é um crime militar, para aqueles que não forem localizados, não se apresentarem ao serviço, e as punições disciplinares que podem ser sujeitos, que devem ser sujeitos. Esses 5.600 homens, qual é o percentual que está parado hoje no Estado? Na verdade, desde o início da movimentação, nós tivemos a apresentação dos policiais militares fora desses dois quartéis, a exemplo aqui da capital. E ao longo do movimento, nesses dias, nós passamos a ter alguns problemas com relação à apresentação. O policial não podia ir para aquele local determinado e foi para o batalhão. Chegando no batalhão, há uma resistência passiva, na verdade, né? Ali, as esposas estavam atirando uma mistura de trigo, né, com alguma coisa para sujar a farda do policial, para ele não poder ir para a rua, né? Então, de certa forma, há uma resistência passiva, assim como a questão dos pneus que foram esvaziados aí em determinados locais. Há, obviamente, a passividade, mas nesse ponto mesmo, nós tivemos no início algumas guarnições de serviço que foram levadas à corredoria para a apuração. Mas esses 5.600 homens são a nível de Estado. Nós estamos parados hoje em Guajará-Mirim, que tem um efetivo lá de pelo menos 2 viaturas e mais o policiamento extensivo a pé. Se hoje vocês percorrerem a cidade aí, vocês vão ver o policiamento extensivo a pé, né? Então nós tivemos aí em média de 10, 12 faltas, que estava mais ou menos a média diária de 10, 12 faltas, né? Nós não vamos ter um índice muito grande, né, de policiais militares de deixar de comparecer. O que está acontecendo? O policial que vai para a rua, ele trabalha hoje, ele sai do seu turno de serviço à noite e à noite ele está folgado. Então ele pode ir com a esposa, ele pode dar um apoio para a esposa, ele pode ir para a rua, de repente praticar um ato, né, desse de esvaziamento de pneus, ou até mesmo para poder desestimular aquele companheiro que está ali querendo trabalhar, né, que não aderiu ao movimento, né?
Então, na verdade, nós podemos considerar até pequeno. Falar para você que em números, já de 5.600, nós temos aí, lógico, tem férias, tem afastamentos, eu tenho, pelo menos a grande maioria do nosso efetivo, ele está nas nossas mãos. Nós temos chamados, né, os batalhões chamam e colocam aqueles que nós temos condições de empregar na viatura e os que não estão empregados na viatura no policiamento ostensivo à fé. Né? E alguns, inclusive, na base de policiamento aí, como é o caso aqui da capital.